Este é o Evangelho de Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, imolado desde antes da fundação do mundo e que se manifestou aos homens em Jesus. E na luz que cobre todo homem. Hoje eu quero ler em Romanos. Eu vou começar um pouquinho antes do verso 33, fazendo uma paráfrase para você entender melhor o que Paulo vem dizendo sobre o fato de que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então ele diz: porque assim como vocês também um dia foram completamente desobedientes a Deus, vivendo alienados dele, mas agora alcançastes misericórdia, graça, em relação à desobediência dos judeus. Vocês se tornaram os que obedecem o Evangelho, mesmo não sendo judeus, se tornaram a antítese e se tornaram a referência histórica que afirma a desobediência deles. Assim também, agora, eles estão sendo desobedientes, para que chegue o dia também no qual eles encontrem a mesma misericórdia que a vocês, que são discípulos conscientes do Evangelho, que a vocês foi concedida. Porque na realidade, Deus encerrou a todos, a judeus e ao mundo inteiro, na desobediência. Porque tanto judeus quanto o resto da terra vivem em estado de desobediência. Apenas no meio dos habitantes da terra existem alguns com a consciência da misericórdia e da graça e que se converteram ao espírito da obediência, tangidos pelo amor de Deus. Mas Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, não para com alguns, mas para com todos. Todos significa todos. Todos pecaram, todos foram encerrados na desobediência, a fim de Deus usar de misericórdia para com todos. Não é preciso fazer nenhum exercício de interpretação para entender o todo negativo e o todo positivo. Todos na desobediência, todos sob misericórdia. Então, ao dizer isso, Paulo explode e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, discernimentos, e quão inescrutáveis, inatingíveis, indisponíveis são os seus caminhos. Quem o entenderá? Quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele alguma coisa para que lhe venha a ser restituído como direito de recebimento? Quem? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, as mesmas que ele encerrou em desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos e todas. Assim também, todas as coisas são dele. Todos e todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E ao explodir com essa
alegria que coloca Deus na indisponibilidade absoluta de qualquer que seja a pretensão humana de reduzi-lo a um conhecimento, a uma filosofia, a uma ideologia, a uma fórmula, a um enunciado, a uma magia, a uma mecânica, a rituais ou a qualquer outras dessas tentativas enlouquecidas da mente finita de querer domar, dominar, conter e controlar o eterno, uma vez que ele explode dizendo: a misericórdia é dele, está tudo na mão dele. Todos foram encerrados na desobediência, a fim de que todos recebam misericórdia. Que coisa linda, ele diz. E aí, ele conclui trazendo tudo para o chão da realidade da vida, dizendo: se você é desses que pensa como eu, se você diz amém para tudo que eu afirmei, se o seu coração diz estar de acordo, então isso tem implicações. Isso não é só para se saber, é para se provar. Isso não é um cardápio para ser conhecido, é para comer a implicação dessa palavra. Por isso ele diz, iniciando o capítulo 12, rogo-vos, pois, ou seja, por causa disso tudo eu imploro. Parakaleos é a palavra grega que ele usa, que é esse apelo, é esse gemido, é essa convulsão interior, é esse clamor visceral de Deus em nós. Rogo-vos. E ele roga em nome de Deus, em nome do Espírito de Deus, em nome da verdade de Deus. Rogo-vos, Parakaleos. Peço-vos, imploro-vos, pela lógica de tudo aquilo com que vocês dizem concordar. Se vocês dizem que concordam com o que eu expus sobre o fato de que tudo está em Deus e tudo é graça de Deus, e que não há mente, e não há predecessor, e não há interventor, ou não há ninguém em nenhuma existência que tenha trocado alguma coisa com ele, porque ele é absoluto em si mesmo, indisponível aos sentidos dos entes finitos, por mais inteligentes que sejam. Se vocês concordam com isto e dizem amém a isto, então eu imploro que vocês sejam coerentes. Eu rogo por causa disso, a vocês que dizem que são irmãos. Eu peço por causa dessas misericórdias, misericórdias absolutas, que cobrem todos os que estão encerrados sobre desobediência e atinge a todos, a gentios, a judeus, ao mundo inteiro, porque Cristo é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, é o Cordeiro de Deus imolado desde antes da fundação do mundo. Por isso eu rogo-vos, a vocês que dizem ser irmãos, eu imploro por causa da consciência dessas misericórdias, dessa graça, se é que vocês possuem de fato isto, que o resultado seja lógico, seja racional, que apresenteis os vossos corpos, as vossas psiques, os vossos espíritos, os vossos seres integrais, inteiros, como uma entrega viva na existência, um movimento de louvor, uma entrega, um culto, uma oferenda em tudo que vocês fizerem, sejam vocês louvor vivo, santo e agradável a Deus. Isso será racional. Esse é o culto que faz sentido, essa é a lógica da existência. Se Deus é Deus e se Deus é como Deus é, e se Ele é misericórdia e bondade, que mesmo sobre todos os que estão encerrados em desobediência, Ele transcende a tudo com a graça da misericórdia. Se vocês dizem amém para isso, se dizem eternamente seja esta glória,
E se vocês dizem que tudo é dele, por meio dele, para ele, então a lógica, a racionalidade, o culto é entregarem-se por inteiro. E fazerem com essa entrega uma declaração de inconformação existencial, interna e externa, subjetiva e objetiva, no coração e no comportamento, na vida, na percepção, na história, na existência demonstrável. Por isso se diz, se é assim, entreguem-se, porque nada mais será racional se vocês, dizendo amém para o que dizem amém, não se entregarem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com alegria nos corações, porque essa é a única coisa racional a fazer. Tudo mais é loucura, é mentira, hipocrisia, é idiotice. E não vos conformeis com este aeon, com este sistema, com este século, com este modus operandi de ser do planeta, com as suas ideologias, com as suas lógicas, com as suas maiorias. Se vocês dizem amém para isso, e se a maioria ou todos estão encerrados em desobediência e cegueira, a coisa mais lógica a fazer é não se conformar com este mundo, com este século, com o curso das coisas. Não vos conformeis, mas pelo contrário, entrem num processo metanóico contínuo, ininterrupto. Transformai-vos pela metanoia constante e ininterrupta da vossa mente. Os pensamentos estão aqui para serem renovados, para ficarem mais profundos, para serem mais extensos, mais largos, para serem mais generosos, para serem mais humanos, para serem mais como os de Jesus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que penetreis, alcanceis, mergulheis e vos conformeis com a mente de Cristo. E assim, no dia que for assim, vocês vão saber agora por experiência, e só se tem a experiência do bem, do Evangelho na vida, quando os compromissos são esses, as entregas são essas, quando a lógica espiritual é essa, quando a racionalidade do culto é assim. Quando é assim, então você experimenta. Quando você, em resposta à misericórdia de Deus, se apresenta para ser inteiro. E não se conforma mais com o presente mundo. Mesmo que você exista em solidão profunda, mesmo que você seja the fool on the hill, da música dos Beatles, o louco da montanha, sozinho, mas você sabe que o importante não é se você está do lado de Deus, o importante é se Deus está ao seu lado. E por isto, você se entrega de maneira agradável, sabendo que essa é a racionalidade da vida, e inconformação com este mundo e com as suas lógicas, ideologias e maiorias enlouquecidas é o que é normal para a mente daquele que discerniu o que é o Evangelho e que vive em estado de transformação metanóica todos os dias e continuamente. Esse e somente esses experimentam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente esses. O resto pode decorar o Novo Testamento, pode viver de joelhos em cultos e missas, podem viver exterioridades piedosas, podem decorar doutrinas, mas se não for assim, nada será. Ninguém experimenta. E o Evangelho não é conhecido quando você acha que aprendeu uma fórmula na mente. A maioria dos verbos relacionados a Jesus e ao Evangelho no Novo Testamento tem a ver com conhecimento experiencial. Deus
não dá para ser conhecido com a cerebração, nem por meio de nenhuma teologia ou filosofia. Pensar assim é idolatria. Deus está indisponível. Nesse sentido, Deus não existe. Ele é. Por isto, eu não posso formular Deus, eu só posso experimentar Deus. E a experiência de Deus, e Deus é tão absurdo que a experiência de Deus só acontece pela entrega radical desta fé, por esse abandono. Então experimentareis, e só então experimentareis, qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A maioria só sabe blá, blá, blá sobre isso. Mas a experiência de Deus é cada dia mais rara neste mundo do que os materiais mais preciosos. Senhor Jesus, por favor, permite que a Tua palavra chegue límpida, cristalina, penetrante, transformadora, angustiosamente provocante e transformadora no coração de cada um daqueles que a ouvem agora e que a ouvirão onde e quando quer que a ouçam. É o que eu te imploro, sabendo que esta palavra não voltará vazia. Antes fará o que te apraz e produzirá os frutos de vida para os quais ela foi e está designada. Em nome de Jesus. Amém.